Eu quero saber, começando, da onde iniciou essa comunhão com o céu, realmente, na sua vida. Eu tive um encontro com Jesus logo cedo, quando criança. Minha mãe e minha avó foram alcançadas pela Assembleia de Deus e a nossa história como família mudou para sempre. Passei a adolescência longe, mas eu estava marcado, estava selado, algo me perseguia, estava no meu encalço. Deus não abria mão, eu estava realmente respondendo um chamado daquilo que eu posteriormente fui vocacionado. E, como você disse, o meu referencial é as Escrituras. Eu tive um encontro com Deus nas Escrituras, eu tive um encontro com Deus na teologia, eu tive um encontro também de uma maneira especial, transcendente, metafisicamente, de uma maneira incomum, nessas epifanias, nesses êxtases, nessas visões, sonhos. E foram muitos encontros até aqui. A vereda do justo é como a luz da aurora, a gente não pode parar naquele primeiro encontro. E a gente tem sido assim, pela graça de Deus, transformado de glória em glória, como no espelho na imagem do Senhor. A sua família já era família cristã? Sim, minha avó e minha mãe. Minha avó teve um encontro com Deus e isso foi assim um impacto para todos nós, porque o Evangelho entrou na nossa família. Você lembra nessa idade ou antes desse encontro principal, já de promessas vindas de Deus para sua família, para você? Eu fui criado nesse ambiente pentecostal, muito pentecostal, então eu vi muita profecia, muito milagre. Já quando criança eu tinha uma experiência com Deus muito forte, de orações atendidas, e eu comecei a ler a Bíblia assim, vorazmente, eu tinha muita fome, com que idade? 9, 10 anos, e eu fiquei muito chocado com as Escrituras. Até que eu cheguei em Sansão, eu falei, um homem não pode ser enganado tantas vezes por uma mulher desse jeito. Fechei a Bíblia e falei, não é possível que isso ocorra. E todos nós sabemos que pode ser sim, né? E acontece muitas vezes de homens estarem enfeitiçados e cegos para a realidade que se mostra, vivendo por sentimentos, pelo coração e não pela razão. E as mulheres também, né? Ambos, claro. Né? Isso é uma face de duas moedas. Você disse que ficou em choque. O que mais te chocou no momento que você começou a se apaixonar pelas Escrituras? Porque para mim foi um choque muito grande também, porque eu achava que eu conhecia a Deus e quando achava que era boa, vivia pelo meu achismo. Quando eu passei a conhecer, eu fui confrontada literalmente, mas ao mesmo tempo que eu me confrontava, eu me apaixonava. Falava, nossa, como eu não conhecia esse Deus, né? A Bíblia, quando você lê a Bíblia, você não simplesmente está lendo a Bíblia está te lendo. Então você é confrontado nos seus modos, nos seus comportamentos, na sua maneira de ser e de existir. E acontece essa metanoia, né? Meta além, acima, sobre, noia, razão, mente. Então você começa a ser tocado por dentro, seu DNA começa a ser ativado para o bem e as coisas que estavam em você ali, que deveriam morrer, começam a secar. Esse é um processo de santificação. Paulo fala sobre se despir do velho homem, mas você não pode fazer nada se você não começar com um novo nascimento. Quando você nasce de novo, é impossível você viver no erro, no pecado. A semente que nasceu em você, ela é pura, ela é limpa. O apóstolo João vai dizer que sois nascidos de Deus, Deus o guarda, não viveis na prática do pecado e o maligno não vos toca. Então eu tenho esse referencial que é a Bíblia. Primeiro, eu me apaixonei pela Bíblia. E a Bíblia se tornou esse grande referencial de valores que toca a minha vida e toca a minha existência e tudo que eu faço até hoje. E estamos tentando servir a Deus de maneira íntegra e real. É um processo eterno, né? Até enquanto estivermos aqui, né? Enquanto nós estivermos aqui, estamos buscando... É uma jornada com muitos perigos, muitos laços, muitas armadilhas. Mas diz Isaías, o profeta, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, ei, este é o caminho, andai por ele. E diz o apóstolo Paulo que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, dentro de você sabe. O apóstolo Paulo ainda diz que seja a paz de Cristo o hábito no vosso coração. Então, você perdeu a paz, ficou angustiado, tomou uma decisão que te tirou o sono, é hora de dar um passo para trás. Bispo, aqui a gente... gente, esse aqui é o segundo livro da Metanoia,
que é um devocional, eu tenho o primeiro, e eu gostaria que o senhor falasse mais desse tema mesmo, da metanoia, porque muitos acabam se amedrontando por questões justamente da possibilidade de ter que mudar, mas como se tivesse que mudar pelas próprias forças. Vou ter que mudar minha forma de pensar, vou ter que me adaptar, mas eu entendo que quanto mais realmente nós nos aproximamos de Deus e buscamos, mais naturalmente essas coisas vão deixando de fazer parte, deixando de dar prazer, deixando de acharmos correto aquilo que nós achávamos. Eu entendo que não é um esforço, não parte do esforço de deixarmos para trás, mas do esforço de buscarmos a Ele. É isso. Eu gosto que diz Bill Johnson, a fé não é um esforço, é uma entrega. Quando você se rende, quando você para de lutar, você começa a ser ocupado pelas forças dos céus, pelos valores dos céus, pelos princípios dos céus, pelos elementos, pelas partículas dos céus. Então, dentro de você começa a acontecer uma transformação, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, e o seu mundo externo muda à medida que você muda interiormente. Então, a partir dali, você vai sofrendo essa transformação como uma borboleta, né? Como aquele ser que está ali preso, encapsulado e vai criando a força para romper aquela resistência que o prende, para se transformar em uma nova vida, uma nova pessoa, abrir suas asas e voar. Nós somos seres humanos, a nossa natureza é voar. E muitos de nós ainda estamos ali eclipsados, apagados, presos dentro de nós mesmos. A raiz da palavra desenvolver, a etimologia é justamente essa, é sair, vir para fora. Pedro, o apóstolo, disse sobre o homem escondido do coração. Dentro de nós há um ser incrível, feito à imagem e semelhança de Deus. Há talentos, dons, habilidades, capacidades dormindo. Estão presentes, são latentes, contudo, precisam ser ativadas. Um dos mentores da minha vida foi o Dr. Miles, que foi um amigo pessoal por alguns anos, pregava nas nossas conferências, Miles Monroe. Ele dizia que o lugar mais rico do mundo não é o Fort Knox, nem as minas de diamante da África do Sul, nem tampouco Wall Street. É o cemitério, porque ali estão enterrados sonhos que não serão vividos, prédios que não serão construídos, músicas que não serão cantadas, livros que não serão escritos, igrejas que não serão abertas. Tantas pessoas que morreram com tesouros, com riquezas encobertas, escondidas, que não vieram à manifestação. E todos nós nascemos tão ricos. Sim. De tantas coisas, e tantos de nós levamos para o sepulcro essas coisas sem conseguir demonstrá-las, presentear a geração que vivemos com as coisas que Deus colocou dentro de nós. Qual a maior dificuldade do ser humano justamente para colocar para fora, encontrar essa preciosidade? Eu creio que é a carne, né? A carne não é o corpo, né? Como gnosticamente querem assim apontar. A matéria não é má, como os gregos assim afirmavam. É esse invólucro que Paulo fala, as obras da carne são conhecidas, que a inveja, a ira, a gritaria, a amargura, a feitiçaria, a idolatria, essas coisas nos prendem dentro de nós. Você não vai desenvolver e liberar o seu potencial enquanto você viver sobre o controle, o governo das paixões, o governo dos sentidos. Nós somos seres espirituais. Paulo fala sobre 3 tipos de homens ali em 1 Coríntios capítulo 2. Ele fala sobre o sárquico, o homem carnal, sárquico de sarcasmo, né? Ele fala do homem natural, que é o homem psíquico, aquele quadradinho que fica ali enxergando o mundo a partir da superfície do que se mostra cartesianamente, nesse universo newtoniano de leis fixas. E ele fala do homem espiritual, que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Ele diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo de Deus porque eles são loucura. Mas existe um homem que enxerga além do que se mostra à superfície. Ele consegue ler as entrelinhas, perceber atmosferas. Existem mais coisas entre os céus e a terra do que a nossa vã filosofia pretende nos falar.